Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou contar pra vocês a história da minha conversão, de como conheci o meu melhor amigo Jesus. Eu vou contar pra vocês. Na minha infância, eu sempre fui muito próxima de Deus, mas sem ter aquele entendimento real de quem é Deus, que Ele é meu amigo, que Ele é meu pai, que nananã. E aí, tipo assim, eu não lembro especificamente quando que eu fui introduzida a essa realidade de que existe um Deus, que Ele cuida de mim, que Ele me ama e tal. Só que eu lembro desde sempre de acreditar em Deus, de me preocupar em como Deus me via, de me preocupar em ser uma pessoa boa e tal. Mesmo que eu não tivesse muito entendimento, e mesmo de que eu fosse, tipo, muito criança mesmo ainda. Eu era uma pessoa, assim, sempre muito receptiva. Se alguém chegasse e me falasse assim, ai, vamos na igreja, não sei o que, eu sempre ia. Eu amava ir. Então, sempre que alguém me chamava, eu sempre ia. Isso, tipo assim, o período todo da minha vida. Eu amava ir na igreja, enfim. Sempre conhecia pessoas cristãs ao meu redor. Que eu via que eram pessoas boas. E aí, eu acho que eu sentia essa vontade de conhecer mais, de entender, de ir no culto deles e tal. Então eu sempre tive isso. E eu lembro muito de um momento, eu acho que nessa época eu tinha tipo uns 4 anos, 5 anos, eu era bem novinha mesmo. E aí eu lembro que tinha uma moça da igreja, ela sempre chamava a gente pra ir na igreja, ela sempre reunia as crianças pra falar da Bíblia, pra falar de Deus e tal. E aí teve um dia que ela fez tipo um quiz lá com a gente, com a garotada da rua, e perguntou quem conhecia um versículo da Bíblia. Aí o meu irmão mais velho pegou e levantou a mão, ai, eu conheço, ai, qual versículo você conhece? Aí ele, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E naquele momento foi o primeiro versículo que eu aprendi. Eu nem sabia o que era versículo na época, mas o versículo é esse. Então aí depois eu aprendi sobre a Bíblia, sobre versículos e versículos, o que é um versículo. Fui aprendendo, mas na época eu nem sabia. Foram vários momentos que eu fui em várias igrejas, mas nada de assumir um relacionamento de compromisso mesmo. Eu sigo isso, faço isso, eu leio a Bíblia, eu entendo o que tá escrito na Bíblia, nada disso ainda. Quando eu tava na 4ª série, uma amiga minha, também ia na igreja na época, ela me chamou pra ir numa célula. E célula é tipo assim, pra entender sobre a Bíblia, pra cantar louvores, pra orar, tananã, compartilhar pedidos, agradecimentos, testemunhos, enfim. E aí eu sempre ia, era, se eu não me engano, toda 4ª-feira. E aí eu ia nas células, tal. Sempre ia, adorava, quando tinha culto, tal, algumas coisas que as meninas me chamavam pra ir, eu ia, eu amava ir e tal. Só que até então nada de me aprofundar, nada, só de ir pra passear mesmo, entendeu? Aí outra amiga minha me chamou pra ir na Assembleia de Deus. Só que na Assembleia de Deus, qual o problema? Todo mundo que me conhece, vocês que estão me vendo aqui, é nítido pra todo mundo, eu sou uma pessoa muito vaidosa, né? Eu gosto de me arrumar, enfim, né? E lá na Assembleia de Deus, eu não sei como que é hoje, mas antigamente não podia usar calça, não podia usar brinco, não podia passar maquiagem e tal. Então, imagina pra mim, uma criança na época, tipo, tinha uns 10, 12 anos. Uma criança, uma pré-adolescente, super vaidosa, que tá começando agora. Já é muito, entendeu? Era muito pra mim. E aí, tipo assim, hoje eu sei que tipo, não é isso que diz se eu sou ou não de Deus, se eu posso ou não ir na igreja, enfim, isso daí... Beleza, foi muito pra mim, foi um choque, e aí aos poucos eu acabei me afastando. Eu me afastei e fiquei um tempinho sem ir. Eu não lembro muito exatamente, tipo, fiquei, sei lá, 1 ano sem ir, 2 anos sem ir. Não lembro, mas tipo assim, eu acho que eu ia com uns 12 anos, mais ou menos, na Assembleia, e aí eu me converti com 14. Então nesse período aí eu fiquei mais afastada, assim, de não frequentar nenhuma igreja. Sempre tive esse negócio essa sede de Deus, sabe? Que tá me puxando. Mas até então nada muito concreto. A igreja que eu vou, ela é tipo, praticamente na rua que eu moro. É descendo a rua, assim, bem de frente, né? Na rua de baixo, só que bem de frente pra minha rua. Então,
eu sempre... o pastor era da minha rua, então eu sempre via, o pastor sempre chamava a gente quando tinha algum evento de criança e tal. O meu irmão ia quando tinha... na verdade ainda tem, né? Um projeto de esporte. Então tem futebol e tal, e o meu irmão ia na época que ele era menor. Então, direto eu visitava lá e tal, mas aquela mesma história. Aí, ok. Tava aqui em casa e vi uma movimentação estranha na igreja, porque tinha um ônibus, um monte de jovem lá e tal, mas ok. Uma curiosidadezinha de leve, mas nada demais. Aí, beleza. Eu tava aqui na minha casa, numa boa, e aí o meu irmão mais novo tava lá na rua. E nesse dia, esse pessoal que tava lá na igreja era tipo um grupo de jovens missionários, chamava Promifé o negócio. E eles estavam lá pra fazer teatro, pra sair pra missões mesmo, evangelizar pessoas, enfim, várias coisas assim muito legais. Aí, eles vieram fazer um negócio aqui na rua, só que eu tava entretida assistindo TV, tipo, nem ia lá fora. Ok. Eu não lembro exatamente se tava passando um filme lá fora ou se eles estavam apresentando uma peça de teatro. Eu não lembro, porque eu lembro do barulho, eu ouvia, tipo, som, sabe? Um barulho de caixa de som. Na hora que eu saí lá fora, eu vi que tinha umas luzes, assim, enfim. Ou era teatro ou era filme. O meu irmão abençoadinho, mais novo, tava lá fora, aí minha mãe, Jéssica, vai chamar o Jefferson pra entrar pra dentro, tomar banho. Fui. Aí, bem, foi a hora que Deus tacou, ele pegou e puxou, você é minha filha. Fui lá fora, ok. Jefferson, a mãe tá te chamando, bababá. Aí aconteceu o quê? Vieram me falar comigo. E aí, você já aceitou Jesus? E vieram dois grupos falar comigo, né? Veio um casal, a primeira vez, conversaram comigo lá e o menino perguntou, você já aceitou Jesus e tal? Eu falei, já aceitei. Porque você vai em várias igrejas, né? Óbvio que o povo pergunta, quer aceitar Jesus? Eu falei, aceitei. Aceitei de boca, mas meu coração ainda não tinha aceito, né? Então, quando ele me fez essa pergunta, você já aceitou Jesus? Eu falei, já sim, claro que já. Aí ele, então glória a Deus, já é irmã, não sei o que. Eu lembro como se fosse hoje. Aí, beleza, saiu. Aí, no que ele saiu, eu falei assim, não, minha filha, você ainda não foi laçado, peraí. Vou chamar mais 2 servos meus. Aí veio mais 2. Eu lembro até hoje o nome dele, Fábio. Ele chamava Fábio. Aí um menino perguntou, oi, tudo bem? Qual é o seu nome, Paulo? Acho que, tipo assim, o Espírito Santo sabe como abordar. Ele conhece nossos corações, né? Então eu acho que ele soprou no ouvido do Fábio, pergunta isso pra ela. Aí ele perguntou assim, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Você acha que você vai pro céu? Ele me perguntou, você acha que você vai pro céu? Gente, foi muito bobo, muito, tipo, sabe, nada sobrenatural, nem nada. Só que ele fez a pergunta certa pra pessoa certa na hora certa, sei lá. Eu não sei explicar como que me tocou, eu não sei explicar por que foi, mas ele chegou em mim e falou assim, você acha que vai pro céu? Eu falei assim, acho que sim. Aí ele, por quê? Aí na hora eu peguei e falei assim, porque eu tenho Deus no meu coração. E comecei a chorar. Porque eu tenho Deus no meu coração. Aí eu comecei a chorar. Eu falei assim, nossa, glória a Deus, né? Que ele viu que me tocou, né? Você quer fazer uma oração, né? Convidar Jesus pra realmente morar dentro de você e tal. Aí eu falei assim, não, eu quero sim. Aí naquela hora ele orou, entregando minha vida e tal. E aí eu me emocionei demais. Aí ele me deu um panfletinho. E sei lá, parece que naquele momento virou uma chavinha no meu coração, sabe? Virou, sei lá, não sei, era pra ser aquele dia. Enfim, eu já tive tantos contatos, né, com a igreja e nada me tocou tanto quanto aquela pergunta simples, despretensiosa, não sei de onde. Enfim, foi Deus que falou, né? Porque... enfim, né? Mas foi isso. Aí ele pegou, me deu lá o panfletinho, falou pra eu da igreja e tal. Na verdade, ele não falou nada da igreja. Ele não falou nada da igreja, ele falou só de Deus. Tipo, me deu o panfletinho, orou, fez a parte dele, enfim. Eu entrei pra dentro de casa, tipo, em êxtase. Aí eu comecei a ler o panfletinho.
E tudo que tava lá falava assim, ah, procure uma igreja mais próxima pra você continuar nessa caminhada. Faça uma oração, se aproxime mais de Deus e tal. Todo aquele passo a passo que tava lá no panfletinho, eu segui. Como eu disse, o meu pastor mora aqui na minha rua. E a filha do pastor veio a se tornar minha melhor amiga. Então, aí eu vi ela descer na rua. Era uma quarta-feira. Não, acho que nesse dia era uma terça. Enfim, não importa o dia. Mas aí eu lembro que ela tava descendo na rua. Eu falei assim, ai, que dia que é o culto, não sei o quê. Ela, ai, é tal dia, 7h30. E eu, ai, eu queria ir e tal. Ela, não, eu passo aí na sua casa, eu faço um estudo com você. Comecei a ir, ela começou a fazer um estudo comigo sobre a Bíblia e tal. Eu lembro que eu devorava a Bíblia. Nossa, eu devorava. Adorava. E, assim, foi demais, assim, é uma experiência que você realmente, tipo, você vê que não foi de você, que Deus realmente falou, é agora e vai ser, e vamos lá e pronto. Não dá pra explicar, sabe? E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Depois disso eu nunca mais me afastei, nunca mais parei, dos 14 anos até agora, não parei mais. E é isso, tem momentos que a gente esfria, tem momentos que a gente se afasta um pouco da presença de Deus. Tem momentos em que a gente, que a nossa vida espiritual não tá lá aquelas coisas que a gente precisa buscar mais. Mas é isso. É sempre uma busca constante. Perfeição não vai existir. Porque eu lembro que no começo eu achava, na verdade, que as pessoas das igrejas eram perfeitas e não são. Muitas vezes somos até piores, porque a gente conhece o caminho, a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente sabe o que a gente deve fazer, a gente assumiu o compromisso de fazer, e muitas vezes a gente não faz, entendeu? Mas não somos perfeitos, mas estamos em busca de melhorar todos os dias. E é isso, a minha história de como Deus me encontrou, ou como eu encontrei a Deus, ou como nós nos encontramos. E como eu resolvi mudar de vida, mudar de direção e me entregar a Ele. E foi a melhor escolha, a melhor decisão que eu tomei em toda a minha vida. E esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e fiquem com Deus.